Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse ICL, o seu ponto de encontro diário de entrevistas aqui no ICL. Muito boa noite, César Calejão, tudo bem com você? Tudo bem, Rô, boa noite para a nossa comunidade linda, é isso aí, vamos lá. Hoje a gente vai falar com um palhaço. É isso mesmo, vamos receber todos Cláudio Tebas aqui no nosso telão, que é educador, escritor, palhaço e mestre da escuta e da comunicação empática. Hoje o papo vai ser bom. Cláudio, seja muito bem-vindo ao nosso Sinapse. Gente, felizão de estar aqui, ô César, felizaço. Louco para começar a puxar esse papo aqui. Um beijo para todo mundo que está assistindo. Obrigado, Cláudio, o prazer é nosso, a gente também está muito feliz em te receber. Obrigado por aceitar nosso convite, viu? Obrigado a vocês por ter convidado esse palhaço aqui. Opa! Cláudio, queria te perguntar logo de cara se você acha que, de maneira geral mesmo, tá? Se você acha que nós estamos perdendo a capacidade de escutar as pessoas, de escutarmos uns aos outros. Tá todo mundo falando e parece que com os ouvidos fechados. Você tem essa impressão também ou não? Bom, isso é um que me move como educador, como palhaço, porque tenho essa percepção desde que eu estava na escola. Uhum. Levanta a mão quem está vendo a gente, vocês dois. Vocês já perceberam que professores muitas vezes não escutam o que a gente está falando, a gente aluno, focado que está no conteúdo. Então, em 2011, eu produzi uma série de vídeos para o YouTube, chama Fala Que Eu Não Te Escuto. Você assistiu, César? Não. Fala Que Eu Não Te Escuto. Olha o sucesso que fez, ninguém viu. Mas... Palhaço! Mas... para a época, a gente teve muita visualização, a gente tem quase 1 milhão de views, e é uma provocação sobre será que a gente se escuta ou será que não? 2011 eu estou falando. E são vídeos feitos com celular, eu e meu sobrinho, muito caseiro, com provocações mesmo. Mas esses vídeos eu faço brincadeiras que eu fazia na escola, que eu provocava os professores. Será que os professores estão escutando ou não? Perguntas absurdas mesmo, que eles julgavam estar escutando o que eles queriam, não o que a gente perguntava. Então, com isso, acho que eu respondo a sua pergunta, que isso me inquieta há muito tempo e acho que a gente não se escuta, não. Acho que precisa ter uma educação para a escuta, não tenho dúvida. Você sabe o que é interessante? A gente entrevistou aqui o pastor Henrique Vieira e ele disse para mim e para Hobbes que tem essa coisa do falar bonito e ele vê a necessidade de escutar bonito. Porque é algo que a gente é estimulado a ser eloquente, a ter uma boa retórica e esse tipo de coisa, né? E muitas vezes esse aspecto que você ressalta acaba sendo negligenciado. A questão de saber ouvir, saber escutar com propriedade, não única e exclusivamente esperar a tua vez para falar. Eu quero explorar um pouco mais esse assunto da escuta contigo, Cláudio. Como é que você vivenciou nesse sentido a própria ascensão e vigência do bolsonarismo? Você acha que isso agudizou essa questão? Porque foi um momento em que a gente teve muita dificuldade, né? Em se comunicar, em escutar o outro, não por acaso também você tinha aí parâmetros que beiravam o neofascismo e tal. Como é que você experimentou esse momento? Você acha que isso complicou ainda mais essa questão a qual você se refere? Eu acho que sim. Esse período desastroso, ele, na minha opinião, ele teve dois fatores. Assim. Primeiro, ele aprofundou a nossa distância. E segundo, ele revelou também quanto estávamos distantes, né? Estava só ali soterrado. Mas ele trouxe uma coisa que estava ali na placa tectônica, mas a gente não estava vendo, que é a mentira como método de ensurdecimento. Então, foi acirrada a nossa dificuldade de escutar, e eu me coloco assim, porque quantas vezes não fiquei mordendo o lábio de raiva, sim, porque é muito difícil conversar com quem não só não está disposto a escutar, como tudo que fala você sabe que é uma mentira. Então foi bem desafiador esse período, e acho que é um período importante para a gente rever as formas da gente se comunicar. Acho que é um pouco isso. E, Cláudio, você acha que essa falta de capacidade de escutar as pessoas também está relacionado à perda de confiança
nas pessoas também? Ou seja, eu não discuto porque eu também não confio muito no que você está me dizendo? Eu acho que são muitas coisas. Primeiro que numa sociedade ultra competitiva como a que a gente vive, eu sou educado desde criança a competir com você por cada palma de chão. Então, mesmo que exista algum laço de confiança entre nós, ele precisa ser desestruturado para que eu ganhe espaço, conquiste território. Então, eu estou o tempo inteiro lutando com isso. Nesse sentido, chegando na pergunta anterior, inclusive, sobre a fala do pastor Henrique, e o pastor Henrique fez o prefácio do meu penúltimo livro. Olha só! Então, sou apaixonado por ele, pelas falas dele. Numa sociedade ultra competitiva, eu preciso bloquear o que você fala, não tem uma escuta aberta. Porque eu preciso deslegitimar o que você fala para conquistar o seu território, que nem o War. Eu ataco com 3 dados contra os seus 2 para tentar ganhar o seu território. Então, a escuta que a gente foi aprendendo desde pequenininho na escola é uma escuta zero empática e muito detratora. Eu preciso te destruir para conquistar esse espaço, né? Então eu tenho a convicção que ganhar espaço de uma escuta um pouco mais de qualidade passa fundamentalmente para a gente rever a forma como a gente trabalha na escola, inclusive. E, Cláudio, você é autor do livro Ser Bom Não É Ser Bonzinho. Esse é teu último livro ou não? Esse é o Não. livro... Não é o último, né? Então vamos falar desse, não ser bom não é ser bonzinho. Qual que é a diferença entre ambas as coisas? Então tem uma oportunidade de falar uma coisa assim. Até porque no livro ele tem uma puxadinha de tapete, que é coisa que o palhaço tem que fazer, né? Politicamente, inclusive. Existe um senso geral, levante a mão quem já não escutou coisas do tipo, que a pessoa boazinha não é muito confiável, porque parece que ela quer agradar, ela não fala o que ela pensa, né? É uma pessoa que você... que por querer agradar, talvez ela não esteja sendo autêntica, né? E existe esse consenso. Então, o bom seria o autêntico, o bonzinho seria a pessoa que não é autêntica. Mas a puxadinha que tem no subtítulo do livro, depois eu falo para vocês, é uma convocação a me perceber implicado nessa história. Se eu considero que o César não está sendo tão autêntico quanto eu acho que ele poderia ser, o que eu posso fazer, e volto da pergunta anterior, para criar um laço de confiança tal que o César não precise mais ser bonzinho. Ele possa falar autenticamente. Pare de se defender, né, Cláudio? Que pare de se defender, né? Pare de se defender. E a puxadinha de tapete do título é assim: ser bom não é ser bonzinho. Como a comunicação não violenta pode ajudar você a se expressar de forma mais autêntica e a não fazer julgamentos como desse título. Então, se eu já estou falando que você é bom e o outro é bonzinho, eu estou criando um julgamento aqui. A brincadeira é como que a gente pode parar de julgar e trabalhar com o outro de maneira um pouco mais empática. E, Cláudio, aproveitando que você falou em comunicação não violenta, né, que pode ser usada em qualquer situação da nossa vida, né, na vida pessoal, no trabalho, na política, que tem faltado muito, inclusive, né? Você não acha que a gente deveria aprender a técnica de comunicação não violenta ainda na escola, ainda de pequenos, hein? Essa cadeira existe? Não, né? Não, acho que não existe. Muito recentemente as escolas começaram a falar de tudo isso que a gente está falando aqui, de escuta, de empatia, de compaixão, e começando a falar disso, começaram a trazer para dentro da escola, falando de crianças bem pequenas, conceitos da comunicação não violenta. Então, acho que é super necessário, muito bem-vindo e transformador. E tenho uma dúvida. César e Rô, levantem a mão se vocês concordam que seria importante crianças, desde pequenas, aprenderem a escutar a si mesma, a escutar as outras. Não é? Sim. Sim. Se vocês acham importante, acredito que quem está com a gente também acha, por que nunca foi ensinado isso na escola? E aí eu tenho uma suspeita. Acho que nunca foi ensinado na escola porque as escolas preparavam a gente para a vida, considerando que a vida era o mercado de trabalho. E no mercado de trabalho esse tipo de coisa nunca foi bem-vinda, porque não era considerado produtivo.
Se você chora, você é considerado fraco, não aguenta a pressão, pede para sair, não é a coisa do filme? Se você brinca, você é bobo ou não leva a sério. Uhum. Então, como a escola não considerava isso produtivo, ela simplesmente não tinha cadeira. Mas agora acho que começaram a perceber que não está produzindo só dinheiro, está produzindo uma massa de pessoas doentes. E onde é que entraria? Que cadeira entraria a comunicação não violenta aí? Nem nas disciplinas escolares? Seria uma disciplina só ou ela entraria juntamente com outra, na sua opinião? Depende do projeto político da escola. Uhum. Acho que pode entrar como uma cadeira, por exemplo, durante 30 anos eu dei aula de escuta para crianças de 6 aninhos, 7 aninhos. Como nem se falava disso, essa cadeira ia ganhando outros nomes. Hoje, a comunicação não violenta, de alguma forma, ela está embutida num pacote que chama habilidades socioemocionais. Então, muitas escolas começam a trabalhar as habilidades socioemocionais das crianças, e aí percebo que técnicas da comunicação não violenta, se é que a gente pode chamar de técnica, estão embutidas nesse pacote. Mas a comunicação não violenta, por si, valia uma cadeira sozinha. Uhum. E também tem uma questão que eu quero trazer para a conversa com vocês dois, que é essa capacidade da linguagem não verbal, né? A gente acaba prestando muita atenção meramente na linguagem verbal e esquece um pouco que existe toda uma gama, toda uma amplitude de coisas que são ditas de maneiras não verbais. Então, por exemplo, eu lembro, Cláudio e Robes, de ter discussões, por exemplo, com ex-mulheres, com amigos e tal, e que a pessoa reage de uma forma agressiva. Por exemplo, você me diz algo e eu pego e faço... Pff, e a pessoa fala, por que você está me agredindo? E a pessoa fala, mas eu não falei nada. Você, sim, mas tem uma pequena parte da comunicação que é verbal. Todo o resto você pode expressar de uma maneira não verbal, né, Cláudio? É golaço isso, porque é exatamente isso. E isso tudo pode ser ensinado desde criança, gente. Porque quem já não sofreu com essa situação que você acabou de fazer, certo? A pessoa está... o corpo inteiro dela de maneira negativa em relação a você, né? E aí tem um dado assim que é muito interessante. Esse dado acho que está no livro que eu escrevi com o Christian, o palhaço psicanalista, Christian Dunker. Dunker, né? O Dunker. Olha que dado interessante que se junta com o que vocês acabaram de falar. E para mim é surpreendente. Sobretudo quando tem emoção envolvida, 55% do que a gente está comunicando é corpo. Expressões faciais até. 38% é a melodia da voz. César. É só melodia, a palavra é a mesma. Perfeito. E só 7% é a palavra. 7% do que a gente está comunicando é palavra. Todo o resto não é palavra. No entanto, a gente valoriza demais a palavra, como se fosse um cetro de poder a palavra, né? E antes de te passar, Rô, eu, por exemplo, estava num jantar com amigos, Cláudio, semana retrasada, e tinha um casal, e esse meu amigo começou a fazer colocações, e eu percebi a linguagem corporal da pessoa que estava recebendo aquilo que deveria ser uma brincadeira, demonstrava que ela estava incomodada. E ele insistia na brincadeira, e eu olhava para ele como que ele disse, você não está vendo o que está acontecendo? Ela não está gostando disso, então pare. Essa falta de habilidade faz com que você incorra numa série de erros crassos muitas vezes, porque se você fosse capaz de ler um pouco a mensagem que aquela pessoa está te mandando de forma não verbal, você teria mais elementos para entender que, olha, chega, você não está agradando. Entendeu? Boa. Exatamente. E isso tem um significado fortíssimo para mim, que sou palhaço. O palhaço tem que perceber se a plateia está gostando ou não. Ele tem que compor aquele momento com a plateia. É composição. Então, quando a gente não percebe o sinal que o outro está dando, é porque a gente não está com o outro, a gente está com o nosso pensamento, a gente está sozinho. Perfeito. Muito bom. Eu tenho uma amiga minha, gaúcha, que ela diz o seguinte, Roberta, não sorria enquanto você fala, porque quando você fala sorrindo, as pessoas não te levam a sério. Certo. Né? Você não pode mostrar os dentes. Ela fala isso, Roberta, não mostre os dentes. Certo. Né? E aí, eu queria te perguntar, Cláudio, primeiro, dá para sorrir e dizer coisas sérias? Né? E de que forma que essa linguagem corporal pode ajudar também na comunicação não violenta? Olha,
Me passa um monte de coisas assim. Não tenho desejo de ter a resposta certa, mas Claro. só o que estou sentindo nesse momento. Uhum. Eu não sou jornalista. Imagino que se você for dar uma notícia, caiu um míssil na Palestina, dando risada, talvez pegue muito mal. Sim. Mas falar as verdades rindo é ofício de palhaço. Aonde míssil não entra, o humor atravessa de maneira fina, assim. Então, por isso que eu considero que, sobretudo, quem trabalha com comunicação como vocês, e sobretudo quem trabalha com humor, tem que saber que o humor é político, e quando o humor é utilizado para oprimir, você está se colocando ao lado de quem oprime. Por isso que eu prefiro o palhaço que aponta para o nariz do rei, né? Então, acho que tem isso. Agora, a comunicação não violenta, eu não sou exatamente um especialista em comunicação não violenta, sou um palhaço atrevido que vai aprendendo várias coisas. Eu acho que a comunicação não violenta pode ajudar o riso a aparecer na conversa, não como forma de não deixar a comunicação não violenta, mas como forma de expressar autenticamente o que você estiver sentindo. Porque você pode falar as piores coisas dando risada. Isso é violência do mesmo jeito. A não violência não está no riso, o corpo fala. Mas se você estiver autenticamente trazendo, olha, eu estou rindo porque eu estou nervoso. Em casa, eu, minha mãe, por exemplo, desse notícia ruim para a gente ria, mas não era riso de zombaria, a gente ficava nervoso e ria. Então, autenticamente, posso trazer à luz esse meu riso. Ó, gente, se desculpe, eu estou rindo aqui porque eu estou nervoso, estou com dificuldade de falar o que estou sentindo. Então, aí você está trabalhando já com algum conceito de comunicação não violenta. Tem o próprio filme do Coringa com o Joaquin Phoenix, né? O Joaquin Phoenix e o Coringa, o personagem dele ele anda com um cartãozinho para dizer: eu tô dando risada, mas não me interprete de forma equivocada, porque eu tenho uma síndrome que me leva a rir quando eu me sinto desconfortável, e isso é extremamente complicado para que ele consiga administrar essa situação, porque na medida em que ele ri numa ocasião socialmente equivocada, as pessoas falam: você está rindo do quê? Sabe? Você está achando graça disso? Não era para você estar dando risada. Então, isso, eu acho que vai ao encontro, né, disso que você está propondo. Existem situações, né, Cláudio, que de repente uma reação pode ser interpretada como um símbolo equivocado da reação esperada, né? Exato. É por isso, por exemplo, esse cartãozinho que o Coringa dava, a gente pode estar associado quase como ele se aproximando de uma vulnerabilidade que eu estou me expondo, né? Gente, eu tenho uma síndrome, nem todo mundo quer contar que tem uma síndrome. Então, quando você se vulnerabiliza, você cria um campo de conexão. E aí a gente já começa a se conectar com a ideia da comunicação não violenta, que é você se responsabilizar pelo que você sente e precisa. Agora deixa eu te perguntar mais uma. Você falou do humor. Eu e a Hobbs, a gente sempre discute os limites, enfim, como é que se vale tudo no humor, se vale tudo na arte, não. E você usou um termo interessante aí, que você falou que você prefere fazer humor apontando para o nariz do rei. Foi esse o termo que você acabou de utilizar. O que você quer dizer com isso? Explica aí essa máxima pra gente. Puxa, isso vem lá de Bobo da Corte mesmo. Bobo da Corte mesmo. O Bobo da Corte era a escória da sociedade. Ele não interpretava um personagem. O Bobo da Corte era. E a origem dos palhaços é ser, não interpretar. E o Bobo da Corte, ele estava ali nas cortes com liberdade para apontar. Tem essa máxima que o bobo falava as verdades para o rei. E ele só tinha essa liberdade porque ele não tinha aspiração de poder nenhuma. Enquanto estava todo mundo ali na corte disputando por algum cargo, algum símbolo, algum valor simbólico de algum cargo, de algum. O bobo nunca ia deixar de ser bobo. Então, ele tinha liberdade de apontar para o nariz para o rei, porque ele não tinha nada a perder. Então, quanto menos você tem a perder, mais livre você é para falar. É por isso que o humor, quando você se despoja de alguma presunção de lugar, de poder mesmo, você se autoriza a apontar o dedo para quem tiraniza, e não para quem é tiranizado, que está do seu lado e pode estar na luta. Perfeito. Entende? Muito bom, Sim. Cláudio. Muito bom, genial isso. E, Cláudio, por que você resolveu ser palhaço, além de educador e escritor, hein? Conta pra gente. Ser palhaço é um ato político?
É sempre, né? É sempre. Eu não consigo imaginar que não seja. É, e, na verdade, eu acho que eu resolvi ser palhaço. Foi um encontro com a linguagem. Uma autora de livros infantis, que talvez seja uma das maiores da história do Brasil, chama Eva Furnari, me convidou para adaptar um livro dela. Eu era bem moleque, para teatro. E aí a gente foi assistir um espetáculo de palhaço para ter, assim, referências. E eu fiquei completamente abalroado. Antes, a PDP, antes do palhaço, depois do palhaço. Fiquei completamente abalroado por aquilo. Uhum. Comecei a investigar, e isso me emociona, porque a hora que eu fui investigar, eu fui percebendo que tudo que eu tinha feito antes era capacitação para o palhaço que eu viria a ser. Porque eu nunca fui muito bom em nada. Sempre fui atrapalhado. E o palhaço deu um lugar para minha atrapalhação, para minha inadequação. Assim, ai, que bom, eu tenho um lugar no mundo, eu posso tropeçar e ser possível. E enquanto palhaço, o que você diria que é a tua principal característica? Ou o que você precisa para ser o palhaço que você quer ser? Veja que eu nem vou usar um bom palhaço, eu nem vou utilizar esse tipo de terminologia mais definitiva, mas o que você precisa para atingir o que você quer enquanto palhaço? Tá, tô falando especificamente eu, tá? Isso. Eu já há algum tempo, depois eu tenho um convite para vocês, para todo mundo estiver assistindo para sábado, se eu esquecer, vocês me lembrem. Mas já há algum tempo que eu tenho investigado como que eu posso ser palhaço, não no palco, com quarta parede, mas como que eu posso ser palhaço para interferir na realidade, seja aqui em casa, seja na padaria, estando ou não de nariz vermelho. O nariz vermelho, ele é um código que me confere alguma liberdade. Você vê alguém de nariz vermelho, você já percebe que pode acontecer alguma coisa fora do centro ali, algo excêntrico. Uhum. Mas eu tenho tentado investigar como que eu posso estar de maneira, com esse olhar torto sobre o mundo, tentando ser como um bobo da corte na padaria, no meu trabalho. Então, essa é a minha investigação. Para fazer isso de maneira mais potente, eu preciso diariamente combater o meu nazistinho interno, o meu desejo de poder com meus filhos, me colocar num estado de maior vulnerabilidade, tanto quanto eu consiga. Então, a minha busca para conseguir interferir na realidade é ser vulnerável. Porque sendo vulnerável, eu serei perdedor, e sendo perdedor, eu serei forte, porque eu não terei medo de falar o que eu quero. Agora, ser palhaço não é um personagem, né, Cláudio? E aí eu te pergunto isso para entender melhor. Você não interpreta porque você não é ator, mas você é um palhaço ou você pode ser alguns palhaços? Amei a pergunta. É muito bom. Classicamente, para responder, a diferença entre um ator e um palhaço é que o ator interpreta personagens, o palhaço passa uma vida inteira procurando interpretar a si mesmo. Porque sabe Deus quantas máscaras a gente tem em cima de si, né? Então, se a gente pegar palhaços clássicos, o Gordo e o Magro, o Didi, os Trapalhões, eles sempre foram eles. O Didi fazendo mulher era o Didi de peruca. Ele não estava compondo um personagem. O Gordo e o Magro, fazendo mulher, era sempre o Gordo e o Magro. Então, o palhaço, ele sempre faz ele mesmo. Sempre faz ele mesmo. O Chaplin, como grande o ditador, ou como vagabundo, era o Chaplin. Era o Chaplin. Então, a diferença do palhaço e do ator é que o palhaço tenta expressar a sua humanidade. Por isso que ele não pode ser um outro palhaço. Ele é ele mesmo. Uhum. Ô, Cláudio, e como é que o palhaço ajuda o educador? Ou seja, como é que o palhaço auxilia a tua prática pedagógica? Existe alguma correlação entre as duas coisas? Super. Só golaço de pergunta, que delícia, gente. Vai pensar. Já há algum tempo, quando falei que encontrei a linguagem, comecei a investigar, eu cheguei à conclusão, assim, que, e vou tentar chegar na tua resposta, que eu não sou um escritor, eu sou um palhaço que escreve. Percebo, assim, na composição com o Christian, quando escreveu o livro juntos, com o Alexandre Comio Amaral, escrevemos o livro juntos, quanto que eles são escritores na acepção da palavra. E eu não sou exatamente um educador, eu sou um bobo da corte na sala. Então, nesse sentido, na minha prática pedagógica, como o bobo da corte procura perceber que ele para estar com o outro, ele tem que se despossuir de poder,
na minha prática pedagógica, me colocar junto com as crianças. E aí eu vou falar uma frase que o Christian ia adorar, considerando as crianças sujeitos, de igual para igual. De igual para igual. Então, acho que na prática pedagógica, o palhaço me ajuda a entender que sou mestre das crianças e aprendiz das crianças. Acho que é isso. E, Cláudio, onde é que o palhaço chega que o Cláudio não consegue? Ou seja, qual é a liberdade que o palhaço te dá? Outro gol de placa, o código do nariz vermelho me dá muito mais liberdades do que eu sem o meu nariz. Uhum. Eu posso sair fazendo dancinha esquisita na rua e as pessoas vão achar esquisito, vão rir porque eu estou de nariz, que é o palhaço. Eu, se fizer isso na rua, talvez chame a polícia, sei lá. Mas tem uma liberdade que não é visível. A tua Amanda pergunta, sendo terapêutico. Estou vestido num divã. Sinapse. Boa. Vou falar que liberdade que é. Como a minha investigação é estar palhaço na calçada, na vida, no dia a dia, a liberdade ela pode ser menos visível do que eu aparento. Que é a liberdade de pensar desprovido de moralidade sobre aquilo que eu vejo na minha frente. Eu estou tentando enxergar o mundo de um jeito mais livre, menos encaixotado. Então, ser palhaço me dá uma liberdade de pensamento, de ser, de estar, que de alguma forma, tentando viver coletivamente, eu consigo expressar isso, às vezes com mais volume, às vezes menos volume, né? Muito bom. Sabe que eu fiquei pensando aqui, ouvindo vocês dois, e, por exemplo, eu tive algumas conversas já, como essas que a gente está tendo aqui gravadas, com o Christian Dunker, e ele fala muito a respeito da sociedade do cansaço, ele fala muito como o nosso atual modelo de sociabilidade produz muito sofrimento psíquico mesmo e tal, e eu fiquei pensando se talvez não seria por conta desse modelo de sociabilidade que estabelece uma espécie de governo dos homens segundo um princípio universal da concorrência, que é isso que Cláudio colocou aqui. A gente está o tempo todo tentando ser mais capaz, mais eloquente, mais inteligente, mais rico, mais bonito, mais etc. Tudo, né? Exato. É uma competição de todo mundo contra todo mundo o tempo todo. E talvez nesse contexto o palhaço seja um grande adversário. E talvez por isso ele seja utilizado como uma agressão. Talvez por isso a gente diz, esse cara é um palhaço, entendeu? Porque vai ao encontro disso que o Cláudio está propondo, que para ser palhaço, você precisa se despir das suas ambições de poder e precisa ser capaz de lidar com a sua fragilidade, você precisa poder se permitir se tornar vulnerável. E talvez isso numa sociedade extremamente competitiva seja inaceitável. Você não pode se permitir ser um palhaço e isso vira uma espécie de ofensa, né, Cláudio? O que você acha disso? Faz sentido? Nossa, completo sentido, dá vontade de falar de muitas coisas sobre isso. Vai. A primeira coisa que me ocorre, nesse nível de competitividade que a gente vive, é subversivo você pensar que você pode simplesmente não querer tomar o lugar do outro. Já incomoda. Não sei se vocês viram outro dia, teve na internet uma coisa bem desagradável de ver, mas muito importante de ver, que é o CEO de uma empresa australiana. Sim. Falando, temos que investir em desemprego para eles perceberem que dependem de nós. Tim Gunner é o nome dele. Tim Gunner é o nome dessa criatura. Aliás, é um trocadilho, é Tingana, né? Tingana, né? Exato. Para você investir em desemprego, você tem que investir em demissão para ter desemprego. Isso significa que quem está trabalhando está competindo com outro. De que estatística você vai querer fazer parte? Dos que ficaram ou dos que saíram? Então, a gente está o tempo inteiro vendo o outro como um grande oponente, um oponente a ser batido. Uhum. Mas, de repente, o palhaço chega dizendo que nada disso que você tem. Essa camisa tua você não tem, esse sapato você não tem, essa roupa verde linda você não tem, isso aí tudo tem, meu. Você não tem, você vai morrer no final da vida. E não vai levar nada. E não vai levar nada. E aí me ocorre falar do desagradável que o palhaço traz, ou a gente lembrar disso.
que, no fundo, tudo que a gente está aqui ostentando é uma forma de lutar por um espaço, um lugar ao sol nesse mundo competitivo em busca de amor. Eu tenho convicção disso. Porque numa sociedade muito competitiva, a gente passa a acreditar que quanto mais eu tenho, valor concreto ou simbólico, quanto mais eu tenho que o outro, melhor que o outro eu sou. Melhor que o outro sou em quê? No desejo de ser amado. E aí o palhaço se despossui e fala, no fundo, você está se enganando, que você quer ser amado pelo que você é e não pelo que você tem. Isso pode ser muito desagradável. Ser palhaço é uma profissão, Cláudio? Fiquei aqui pensando sobre isso. No sentido de que, sabe daquele trabalho que a gente tem, o lado profissional, né, que você, agora quem fala é a Roberta profissional, não, agora é a Roberta amiga, agora é a Roberta, mas no sentido de ter uma faceta do palhaço que, ao mesmo tempo, pelo que eu entendi, se mistura com o Cláudio em muitos momentos. Super. Por isso que eu pergunto para você, se chega a ser uma profissão do tipo, agora eu sou um palhaço, porque a sensação que eu tenho é que tá tudo muito misturado com o Cláudio, né? Amei de novo. O palhaço sou eu, né? É uma profissão regulamentada. Eu não tenho carteira dessa profissão porque eu acho meio absurdo o cara julgar se eu sou bom palhaço ou não. Se eu for mau palhaço, ele vai embora. Não sou médico. Alguém vai matar. Mas, tentando responder o palhaço e o Cláudio juntos, eu vou contar uma coisa da minha insegurança pessoal. Durante muito tempo, eu sofri para preencher ficha de hotel. Não sei se vocês já passaram por isso. Muito. Porque ficha de hotel é assim, nome, Cláudio Tebas, idade, da onde vem, para onde vai, e aquele campinho lá, profissão. E eu faço um monte de coisa. E aí, vou colocar escritor. Não, mas escritor bom mesmo é o Christian Dunker, né? Então vou colocar... E aí o tempo inteiro eu sofria com isso. E, tentando responder a sua pergunta, já faz alguns anos que eu respondo a esse campo de hotel desse jeito. Nome, Cláudio Tebas, idade, da onde vem, para onde vai, profissão, eu. Muito bom. É isso. Perfeito. Melhor resposta impossível, Cláudio. Até porque a gente sempre busca se definir através do trabalho, né? Considerando aquilo que a gente faz. E a primeira pergunta, quando a gente conhece alguém, né? Depois de, oi, tudo bem? O que você faz? Exatamente. Total. É quase como assim, o que você faz para justificar você estar vivo? Eu sou engenheiro. Então tá bom, tá lá. Tá, total. E vai ser quando crescer, o cara é criancinha, o cara já tem que saber o que vai se formar. Né? Deixa o cara estar sendo, né? Vamos brincar de gerúndio aí. Porque, de certa maneira, você precisa ouvir o que você faz para você se situar, né? Para você entender, poxa, posso falar mais sobre isso, talvez esse assunto aqui não seja agradável, né? Essa pessoa vai me entender mais de certa forma. Você acaba colocando algumas barreiras ali, né? É como um labirinto, quando você não conhece nada, você está ali, mas quando as pessoas te dão, né, vão te dando insumos, vão balizando, e ao mesmo tempo colocando os limites, né, sobre a comunicação de maneira geral. E você sabe o que é interessante também? Eu quero fazer uma sinapse aqui com vocês, que eu acho interessante compartilhar isso. A gente vive, como a gente já falou aqui nessa conversa, um modelo de sociabilidade que se organiza com base na competição permanente. E um modelo capitalista que transforma as pessoas em mercadorias. Porque a infinita maioria de nós precisa vender a sua força de trabalho para fazer a manutenção da sua subsistência. Né? Isso te reduz a uma espécie de produto. O que você é capaz de vender é o quanto você vale enquanto produto. Esse modelo de sociabilidade, ele acaba, ao fim e ao cabo, organizando essa hierarquia moral a qual eu me refiro no Esfarrapados quando eu te digo a respeito do elitismo histórico e cultural. Nessa hierarquia moral, essa hierarquia moral forma uma espécie de impacto inicial de quando você conhece as pessoas. Então, quando você pergunta o que você faz, além dessa baliza a qual você se refere, que é absolutamente vital para entender, o cara é engenheiro, eu não vou falar tanto de ciências das humanidades, eu vou falar mais disso ou mais daquilo. Isso também serve para te identificar aonde essa pessoa está dentro dessa hierarquia moral. Se ele fala que ele é médico, neurocirurgião, por exemplo, ou se ele fala que ele é um faxineiro,
ou que ele, entendeu? O colocaria num ponto inferior dentro dessa pirâmide, hierarquia né? moral. Exato. E aonde ele está com relação a você também. Então, quando você pergunta o que você faz e pede o cartão de visita e entrega o seu cartão de visita, já é uma forma de traduzir essa ficha do hotel em ampla medida, entendeu? De entender, ok, então aqui isso se aplica, isso não se aplica, eu posso falar disso, você deve ter muito dinheiro, você deve ter um carro X ou um carro Y, você deve viajar para esses lugares, né? Então você já estrutura o teu raciocínio com base da onde a pessoa estaria dentro dessa hierarquia moral, né, Cláudio? Nossa, amei. Meu cérebro fez muita sinapse agora. Total. Vai lá. Muito bom. E queria saber de um mito que a gente sempre ouve, que todo palhaço é triste. De onde surgiu isso, Cláudio? Se na verdade o palhaço é ele mesmo. A gente está dizendo que a pessoa que interpreta o palhaço é triste e por ela ser triste, ela precisa do sorriso das outras pessoas. Você consegue me explicar um pouco se faz sentido, primeiro de tudo, né? E depois, se sim, por quê? Olha, é clássico isso, né? Vou falar na minha cabeça agora, pode ser que daqui a um minuto eu queira falar outra coisa, mas agora me ocorre, já que estamos falando tanto de competição, numa sociedade que acha que tristeza é fracasso, como é que você fala quando alguém está triste? Falando tá mal. Ele não está mal, ele está triste. Vai estar mal se não puder estar triste. É quase que uma forma de negar que o palhaço é um ser humano, e a gente fica triste. O palhaço fica triste. Todo palhaço tem uma tristeza dentro. Tem, porque ele é gente. Ele vai ficar triste, ele vai rir, ele vai chorar, vai ter tesão. Ele é gente, né? Tem tesão? Mas a gente fala... Tem gente... a gente vai falar da tristeza como se fosse uma ruptura do que se é esperado do palhaço. Ele tem que fazer rir. Não, o palhaço tem que fazer a gente se encontrar de verdade. É esse que é a essência do palhaço. Se surgir um sorriso, melhor. Eu dou aula para palhaço de hospital, de vários grupos. E uma das coisas que a gente tem que aprender como palhaço e como palhaça é ter a humildade de saber que a gente não tem que tirar tristeza de ninguém. Seria uma arrogância. E acho que a gente nem deve querer tirar tristeza de ninguém. Tristeza não se substitui pela alegria, ela se transforma. O que o palhaço e a palhaça podem fazer, quando muito, é fazer a pessoa sorrir mesmo estando triste. Porque aí ela amplia a sua possibilidade de expressão da tristeza. Você pode estar triste e sorrir, né? Então a tristeza não precisa ser banida como um defeito, né? Ela pode fazer boas composições da nossa expressão aqui. E me corrija se eu estiver errado, mas o meu lado palhaço me diz que a tristeza é um aspecto fundamental, inclusive. Não só ela não deve ser evitada, ela é uma característica da atividade humana. É um estágio necessário. Um estágio é um necessário. Obrigatório, por favor. Exato. Né? E é um combustível, inclusive, né? Não só para a vida, mas suponho eu que para a atividade do próprio palhaço, porque se a tristeza não existisse, você não tem nem material para trabalhar, você não tem nem como elaborar tudo que segue, né? Como é, você acha que é o caso, Cláudio? Acho. Se você... eu estou escutando você falar, se a tristeza não existisse, ou se você negasse a tristeza em você, você não teria repertório para oferecer acolhimento para quem está triste. Então você precisa mergulhar nas suas emoções para saber como elas se mobilizam, como que elas se manifestam no corpo, já falei aqui, e como que você pode vulneravelmente expressar a sua tristeza, porque já aconteceu de eu entrar em cena de palhaço chorando, e a plateia morrer de rir. Porque, no fundo, a gente está rindo. Nossa Senhora, um palhaço chorando. E a gente morre de dar risada, porque todo mundo já passou por essa situação. O palhaço espelha bastante, né? Cláudio, e quando a plateia não ri? Me conta. Olha, tem uma máxima de palhaço que eu vou falar para vocês, que é assim, me jogue tomates ou me aplauda, mas não me ignore. Genial. Isso é muito doloroso, né? Para um artista, ou para um palhaço, ou para
Muito doloroso, muito, muito, muito doloroso. Socorro, não estou sentindo nada a música, né? Então, Sim. quando não ri e tá com cara feia, xingando, tudo bem. Agora, quando não ri e tá com aquela cara de que horas que vai acabar isso, aí você tem que começar a sofrer. E a forma de sair disso, às vezes dá certo, às vezes não, é você expressar honestamente isso. Gente, tá doendo, vocês estão com uma cara de que estão me detestando. Pronto, alguma coisa aconteceu. Sabe que tem, cara, genial você falar isso. Tem não sei se você assistiu um documentário do Jim Carrey, quando ele interpretou, acho que é Andy Kaufman, o nome do... É isso, Andy Kaufman. Né, que chama Man on the Moon, acho. E ele fala exatamente isso, ele fala, eu construí a minha vida arrancando algum tipo de reação da minha plateia. E isso também era o próprio Andy Kaufman. Não necessariamente eu quero ser aplaudido. Pode ser que eu quero alguma reação. O que essa reação vai ser, depende da forma como eu vou me conduzir, depende do número que eu estou apresentando, depende de um sem número de coisas. E essa riqueza é maravilhosa. Porque você ter que atuar enquanto ou palhaço, escritor, ator, esperando um único tipo de reação também é muito restritivo. Você se apresentar esperando única e exclusivamente o aplauso e a aprovação, o que é saboroso, o que é sedutor, eu não vou negar, mas também pode ser restritivo. Se você já se apresenta sabendo que a reação única é aquela a ser conquistada, né? E isso também te limita, né, cara? Exato. Exato. Acho que dos dois lados. Eu considero que uma boa apresentação de palhaço, ela tem que mobilizar a plateia em suas emoções. E aí, voltando nas amarrações da minha sinapse aqui, quem está falando. Nessa sociedade que está todo mundo endurecido, porque não sei se eu posso fazer, estou competindo, você mobilizar a emoção de quem está no estado de automatismo, qualquer que seja essa emoção, já é uma maravilha. Então, acho que um bom espetáculo de palhaço, ele tem que fazer a pessoa se emocionar, de repente já está gargalhando, de repente já está até irritada com ele. Tem um palhaço muito famoso, um gênio, chama Léo Bassi. Léo Bassi, ele não usa nariz vermelho. E ele é genial, tem momentos que ele está querendo bater no cara. E tem momentos que ele está querendo abraçar o cara. É uma gangorra. É maravilhoso. Quando ele vier ao Brasil, não percam. Léo Bassi é gênio. É gênio. Cláudio, vamos falar um pouquinho dos seus livros? A gente já falou do Ser Bom Não É Ser Bonzinho, mas queria que você me contasse também de outros que você tem. Oba, obrigado. Olha, eu sou fundamentalmente, assim, originalmente, um escritor de livros para todo mundo. O que eu quero dizer com isso? Que é livro para criança e para adulto. Eu não acho que livro infantil é só para criança, acho que livro infantil é para todo mundo. Principalmente para adulto. O meu último livro agora, deve estar por aqui, depois eu acho, chama As Aventuras de Dorinha, esse aqui. As Aventuras de Dorinha. É um livro que fala de condição da mulher, de solidão, Alguém conhece aqui? Levanta a mão aqui. Alguma mulher... pela forma onde construi a sociedade, mas qualquer pessoa que, para suportar o próprio vazio, não para de fazer coisas, não para de trabalhar, né? Então o livro fala um pouco disso. Pode levantar duas? Exato, nós mesmos, né? Muitas vezes, exato. Povo, né, povo? Então, o livro infantil eu acho que é para todo mundo, não tem temática, que pode ou não pode. Então, originalmente, eu escrevo livros infantis. E já há alguns anos, começou isso com o Palhaço Psicanalista, com o Christian, comecei a escrever os livros que são específicos mais para temática, linguagem para adulto. Dos livros que escrevi para adulto, eu tenho o Palhaço Psicanalista, Ser Bom Não É Ser Bonzinho, De Mãos Dadas, que escrevi com Alexandre Coimbra Amaral, que é genial, maravilhoso. De Mãos Dadas, chama Diário do Luto da Perda da Minha Mãe. E é um livro que muito, 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 muito emocionante para mim, nas conversas que eu e minha mãe tiveram sobre a morte, como isso foi importante. Agora, o próximo livro vai ser, de novo, com o Christian Dunker, que a gente já está escrevendo um livro novo. Pode falar já ou ainda não? Tem spoiler aqui? Acho que ainda não. Não? Ainda não? Eu queria dar... Não, mas acho que é para falar disso tudo que a gente falou aqui, na adequação humana, pertencimento, daquele jeito que Christian sabe falar como ninguém, e eu, como palhaço, estou tentando fazer. Sobre esse último que você falou, dos diários, das conversas
com a tua mãe, o que mais te marcou, o que te causou, deixou uma marca mais profunda na tua alma, considerando essa interação com ela? Olha, eu tive um presente. Minha mãe era uma pessoa, ela morreu com 93 anos, morou sozinha depois que meu pai morreu, muito independente, feminista, uma pessoa maravilhosa. Então, vou falar o que mais me marcou mesmo. Não estou nem falando do processo de escrita com o Alexandre, que foi maravilhoso compartilhar com ele. Porque no livro eu escrevia e ele comentava lindamente. Mas na descrição do que eu fui vivendo com a minha mãe, teve um ponto chave. A minha mãe, quando fez 89 anos, morreu com 93, foram alguns anos aí, começou insistentemente a querer conversar da morte comigo, a morte dela. E eu passei insistentemente a recusar aquela conversa. De maneira violenta, inclusive. Mãe, mas coisa mais chata, só fala de morte. Você está bem, você está com saúde. Vamos falar de pintura da parede. Você não pediu para ver a tinta coral lá, que você quer pintar a parede, você não quer trocar os tapetes. E ela queria, por exemplo, que eu tivesse conta conjunta para cuidar das coisas depois que ela morresse, e eu não quis. Até que um dia, e estou falando da coisa que mais me marcou, César, na tua pergunta, e obrigado pela oportunidade, um dia, a minha mãe, já bem mais frágil, alguns anos depois, puxa a conversa de novo, e eu não tive tempo de mostrar a minha irritação. Eu comecei a chorar. A minha irritação era uma defesa para o meu medo de perdê-la. Claro. E quando eu comecei a chorar, falei para minha mãe, mãe, você desculpa. Esse tempo todo que eu neguei, não foi é porque eu não consigo imaginar a vida sem você. E foi transformador, aquela coisa da vulnerabilidade que a gente falou agora há pouco. A hora que eu me desmontei, a conversa sobre a morte dela começou a fazer parte do dia a dia, assim como a conversa da pintura da parede. Não é que eu perdi o medo que ela morresse. Eu passei a ter menos medo de conversar sobre aquilo. E por causa disso, a gente teve conversas lindas, que é o que me deu suporte para quando ela morreu. E aí tem a ver com um palhaço perdedor, a gente perde tudo, mas essas conversas que eu tive com a minha mãe, ninguém tira de mim. É isso que fica depois que a gente perde alguém. Muito lindo, cara. Lindo, muito Cláudio. lindo. Poético, tem uma discussão filosófica, extremamente emocionante isso que você acabou de dizer. Lindo. Você sabe que Obrigado. eu, essa semana, tive uma conversa com a minha mãe, né? Uma conversa que ela já tem tentado, né? Ela pelo menos tentou umas 2 vezes, e as 2 vezes que ela tentou falar comigo, eu silenciei, do tipo, não, a gente não vai falar sobre isso agora. Não precisa me contar sobre isso. E eu tive essa conversa com ela semana passada, César. É libertador. Assim, é libertador porque, por alguns motivos, acho que, primeiro, silenciar outra pessoa é uma atitude muito, muito ruim. Principalmente se é uma pessoa que você ama. Para qualquer pessoa é ruim, né? Mas se for uma pessoa que você ama, é muito pior, né? E a sensação que eu tive, não sei se foi a mesma contigo, Cláudio, é que eu tirei um vidro que ficava entre nós em qualquer conversa, porque aquele assunto poderia aparecer em qualquer circunstância, num almoço, numa festa de família, enfim, num telefonema. Então a sensação de tirar, né, esse vidro entre nós mudou completamente. E eu te digo de uma maneira muito clara, a maneira que eu dei oi para ela antes da nossa conversa foi completamente diferente ao beijo de tchau depois que a gente conversou. Assim. Nossa, é muito rápido, é muito instantâneo. E por que eu estou falando isso? Porque não silenciar outra pessoa é uma atitude muito nobre, sabe? Que a gente precisaria exercitar mais. Porque às vezes, e muitas vezes, é uma fraqueza da própria pessoa, do ouvinte mesmo. E acho que nesse caso, como o Cláudio muito bem colocou, não é porque você esteja sendo maldoso ou porque você esteja sendo rígido, você está se defendendo de um processo que é extremamente doloroso. Perder a mãe é possivelmente um dos principais desafios, pelo menos como eu sinto a vida, é algo extremamente doloroso.
E muitas vezes você não quer entrar em contato com esse tipo de coisa e acaba dizendo, não, acho que, sabe, não cabe falar disso, mas como vocês muito bem colocaram aí, uma vez que isso acontece, você tira um peso, você consegue se conectar e aquilo talvez para a pessoa, a gente não chegou lá ainda, né? Mas quando você tá com 85, 90 anos, você já tem certeza que é um processo que, enfim, você vai ter que encarar dali a algum tempo. É a única certeza que a gente tem na vida, inclusive, é essa, né? Exato. E talvez poder falar disso para a pessoa que está no fim da vida, né, Cláudio, de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais direta e mais franca, também seja um alívio. Isso também te ofereça uma possibilidade de refletir e compartilhar a angústia com alguém que você ama e confia, né? Nossa, que conversa linda, que história linda, e eu concordo totalmente. E eu amei a imagem de tirar o vidro da frente, ou seja, você acessou um outro nível de transparência com a tua mãe. Você não tirou uma cortina, não tirou um muro. Você estava vendo tua mãe. Então, no livro, eu brinco de dizer que conversar sobre a morte deixava a nossa conversa muito viva. Porque a gente estava presente sem essa falsa transparência. A gente podia estar de verdade junto quando a conversa aparecia. E acho que para minha mãe, respondendo a pergunta de vocês dois, deve ter sido um grande alívio poder ter uma pessoa com quem ela pudesse compartilhar isso. Inclusive as suas angústias. Putz, quando você está com 93 anos, qual que é o assunto? Pintar a parede, trocar tapete e falar da morte, porque você não está com 93 anos. E um crochêzinho de vez em quando. O Cláudio, isso também te traz elementos para que você tem filhos, você falou durante a conversa, né? Tenho 2 filhos, 2 filhadas. Então isso também te traz todo um novo conjunto de elementos para que você, quando estiver nessa posição, ou a partir de agora, é óbvio que tá muito cedo para você, para Hobbs, para mim, mas quando você for lidar com os teus filhos, você tem esses elementos que agora você sabe que, bom, talvez eu não preciso evitar esse tipo de tema, porque isso também é capaz de, como a Hobbs muito bem colocou, retirar essa película, retirar esse vidro, ser capaz de estabelecer uma relação mais direta, mais franca, que vai ser mais saudável para mim e para eles, inclusive, né? Super. Um aprendizado para todos nós. A despedida da minha mãe, estivemos todos muito próximos, meus filhos, ela, e acho que fica esse aprendizado, sim, de que a conversa, quando aparecer, ela precisa ser acolhida, né? E já me deu, se eu tivesse condição de fazer uma gaga instantânea, quando você falou assim, eu sei que é muito cedo, não tão cedo ainda, né? Exato, já foi. Exato, porque tem isso também. Eu converso muito com a minha mãe e às vezes ela fala, às vezes a gente fala a respeito disso, abertamente, eu brinco com ela, faço palhaçada, digo, você já tá fazendo plano para morrer? Ela, não, mas sabe como é que é? Eu falo, bom, eu sei, mas isso também se aplica para mim. Eu tive amigos que morreram com 36 anos, que, sabe? Não dá para saber. Assim, do nada, e foi. Então é isso mesmo, ótima sacada tua, porque sim, tá cedo até não ser mais, né? Agora tava cedo, mas agora você já foi. Exato. Teoricamente é ordem natural, né? Mas vai quem saber. sabe? Vai saber. Tem aquela piada antiga da família que as pessoas morrem de repente, sabe? Essa é ruim, a piada é ruim. Não, conta. A piada é ruim. O cara liga para a mãe e fala assim, mãe, é verdade que na nossa família as pessoas morrem de repente? Mãe? Exato. Babou. Aí ele liga pro hospital. Alô, socorro, acho que minha mãe morreu de repente. Aí o cara atende. Qual é o endereço dela? Alô? Qual que é o endereço dela? Não, essa daí não precisa colocar no hall das piadas ruins, não, que ela é ótima. Essa vai fazer a audiência gargalhar toda vez que você contar, cara. Muito bom, cara. Cláudio, Valeu, você pediu para eu te lembrar que você quer fazer um convite. A minha Isso. pergunta é, o convite é relativo ao palhaço?
Então, Vou posso fazer mais gente, uma perguntinha? O palhaço tem nome? O meu palhaço tem Olímpio. E será que o Olímpio poderia fazer esse convite, então, pra gente? Tá com o nariz aí? Olha, nada, tá tudo guardado na mala ali, no meu camarimzinho que eu tenho guardado lá fora. Não, tudo bem, não tem problema. Sem problema nenhum, mas o Olímpio pode fazer o convite pra gente, não pode? O Olímpio tá sempre aqui dentro. Ah lá, é isso. Olha, então eu vou fazer o convite. Para vocês dois é convite mesmo, para quem está assistindo tem que pagar, tá? No sábado agora, hoje é quarta, daqui a 3 dias, sábado, às 18 horas, vou estar eu, Márcio Balas, Álvaro Lages, Rodrigo Giribello e a palhaça Xamanga, no Clube Barbichas, num cabaré de palhaços, às 18 horas. É cedinho, dá para tomar umas depois. 18 horas, no cabaré do João Grandão, que é o Márcio Balas. Qual que é o endereço? Você sabe de cabeça o endereço? Clube Barbichas, na Rua Augusta, não sei o endereço, porque eu não tinha me preparado para fazer esse convite. Não tem problema. Mas eu mando para você. Clube Barbichas, né? As pessoas podem pesquisar também. Clube Barbichas. Isso. Perfeito. Perfeito. Querido, prazer enorme. Você vê que 1 hora passou, a gente está caminhando aqui para os 2 minutinhos finais da conversa. Passou assim como a gente não percebe. Eu e a Hobbs, a gente sempre tem essa impressão. Quando a conversa é boa, a gente pisca, passou 1 hora. Eu aprendi muito com você hoje, muito, muito, muito. Eu vou para casa hoje dirigindo meu carro, pensando em coisas que você me disse acerca do bobo da corte, de vulnerabilidade, de pretensão de poder, uma série de reflexões que você propôs hoje aqui que foram absolutamente agudas e que me transformaram profundamente hoje, Cláudio. Obrigado por isso, foi um prazer te receber, meu irmão. Que delícia de papo. Obrigado, querido. Muito obrigado. Aprendi muito com vocês dois também. Saibam disso, que não é só reciprocidade formal. Foi muito importante conversar com vocês. Eu saio muito feliz da conversa e transformado também. Obrigado, querido. Obrigada, Cláudio. Beijo, boa noite para você. Beijo, beijo. Valeu. Beijão, valeu. Então quer dizer que você vai voltar para casa refletindo sobre o papo, ouvindo Roberto Carlos, é isso? Roberto Carlos eu não sei, mas muito, muito do que foi dito, de fato eu fiquei encantado com a conversa dele, com tudo que ele traz, com a sinceridade que ele transmite na forma como ele se conduz. Muito, muito bom, cara. Aprendi demais hoje. Acho que a sinapse foi... Rolou, né? Rolou. Encaixou. Rolou. Que bacana falar com o palhaço, porque, enfim, tira um pouco a imagem que a gente tem, né? E, assim, sem esquecer que é uma pessoa. Eu te pergunto, toda vez que você for falar isso, só para te devolver, toda vez que você for chamar alguém de palhaço, depois dessa conversa, você não vai repensar isso? Você vai falar, não, esse termo não é adequado para expressar o que eu tô sentindo nesse momento. Esse termo é muito para essa pessoa, inclusive. Isso. É demais falar que ele é um palhaço, porque esse elogio, talvez... não caiba nessa pessoa aí que eu estou me dirigindo. É isso que eu te digo que me transformou. A conversa, quando ela é boa, ela te transforma. Você não sai do mesmo jeito que você entrou. Então você vai... Cada vez que você for falar, o Bolsonaro é um palhaço... Não, o Bolsonaro não é um palhaço. Ele é uma figura execrável. Ele é um genocida. Exato. Esse termo não serve mais para descrever algo que seja pejorativo e ruim. Com base nessa conversa. Gostoso. Vamos relembrar a programação do ICL, que começa às 7 horas da manhã, com o Leandro Demore, das 7 às 8. O Leandro já está aqui na nossa tela. E logo depois, coladinho no Desperta, tem ICL Notícias, primeira edição, das 8 às 10h30 da manhã. E à noite, às 7h30, você sabe que tem um encontro com a gente aqui, sempre com um convidado bacana, sempre trazendo temas diferentes, né? Acho que temas... que a gente consegue, de fato, se aprofundar. Né, concordo. César? Acho que esse espaço aqui é para a gente fazer essas conexões e, como eu digo sempre, discordar aqui no Sinapse é uma delícia. Uma maravilha. É isso aí, querida. Beijo para você, boa noite. E até amanhã, às 7h30 da noite. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, eu sou a Dani Vidotti, sou professora de Yoga e Meditação e aqui no meu curso
Bem-estar profissional, você vai aprender diversas maneiras de cuidar de você dentro do ambiente de trabalho. A gente vai falar sobre autoconhecimento, vai aprender maneiras de gerenciar melhor o estresse, a ansiedade, evitar os esgotamentos, evitar chegar no burnout. E se você já teve um burnout, esse curso também é para você, porque você vai aprender maneiras de não retornar àqueles antigos padrões. Aqui nesse curso, você vai aprender a trazer equilíbrio físico, mental e emocional. Tudo isso vai colaborar para o seu melhor desempenho dentro do ambiente de trabalho, trazendo motivação, mais energia, mais foco e até clareza mental. Faremos também diversos exercícios práticos e eu espero você. O curso já está disponível aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Vamos? Oi, eu sou Heitor Barsalini, professor do curso A História da Alimentação no Brasil, aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Nesse curso, a gente dá um panorama geral do que foi a alimentação ancestral indígena brasileira um pouquinho antes da chegada dos colonizadores ibéricos e como essa alimentação foi se transformando a partir das fusões culturais entre os elementos que os ibéricos trouxeram e o que os indígenas brasileiros já consumiam de proteínas, de vegetais, as suas principais fontes de carboidrato. Esse e mais outros 200 cursos estão disponíveis a todos os membros do ICL. Então espero você para o nosso curso A História da Alimentação. O Brasil é um dos países do mundo onde os jornalistas mais sofrem ameaças. Aliás, mais sofrem ataques. De fato, são jornalistas que morrem exercendo a sua atividade, investigando, correndo atrás das notícias, denunciando. O Brasil é um dos países do mundo onde veículos de jornalismo, veículos de mídia, sofrem mais assédio judicial, processos que tentam estrangular sua capacidade financeira, fazendo com que eles tenham que pagar indenizações enormes por conta de influências no sistema judiciário que vários políticos e vários empresários, pessoas poderosas têm. Dá para falar de liberdade de imprensa? Dá para falar que não tem censura um país que vive essa realidade? A verdade é que não dá para falar. Aqui no ICL a gente acabou de experimentar esse assédio no campo jurídico, onde o presidente de um dos poderes do país vem tentando estrangular financeiramente, cobrando ali da justiça uma indenização de centenas de milhares de reais do ICL e também pedindo para que a gente não tenha mais o direito de sequer citar o seu nome. E se a gente não conseguir colocar um freio nisso, a verdade é que cada vez mais as pessoas vão ouvir somente as notícias que passaram pelo crivo do poder. E as notícias que passam pelo crivo do poder são as notícias que só servem para manter o poder como ele é.